Eu sou a Vanusa Cardoso, eu tenho 42 anos, nasci em Braço do Norte, interior de Santa Catarina. Honro demais a minha origem, honro demais a minha história. Cada vez que eu olho para trás, eu me orgulho, né, de onde eu vim, da minha história, da minha família, das minhas raízes. Tenho a empresa Vanusa Cardoso Coaching há quase 13 anos, agora em setembro nós fazemos 13 anos. Nestes quase 13 anos, meu Deus, tiveram muitos momentos felizes, mas eu vou eleger 3 aqui. 3 momentos, um deles, quando eu fui lá para a Google apresentar, né, o PDL Coaching, nós fomos considerados cases de sucesso e inovação. Para mim, né, uma menina lá do interior, né, que pensa, tá lá na Google em São Paulo, então foi um marco bastante importante, um momento muito feliz. Outros momentos felizes que eles não estão direcionados a um dia, mas as formaturas de PDL, porque eu acompanho os líderes durante um ano. Então, quando a gente chega no último dia, né, no módulo Leader Coach, e eles pegam o canudo, que é puxado pra caramba, eu sou bem, né, durona na entrega dos resultados do programa. Então esse também é um dia para mim muito feliz. O dia da formatura dos PDLs é um dia sempre muito feliz. E também quando eu encontro as pessoas que trabalharam comigo e que me dizem: Vanusa, como eu aprendi. Eu gosto muito da frase da Michelle Obama, que ela diz que sucesso não tem nada a ver com quanto você ganha, mas o quanto você faz a diferença na vida das pessoas. Então, eu me considero uma pessoa de sucesso porque eu consigo olhar para toda essa minha trajetória e ver que eu consegui fazer a diferença na vida das pessoas. E eu espero continuar fazendo a diferença na vida das pessoas até velhinha, porque eu amo o que eu faço. Eu acordo todos os dias e eu agradeço por ter escolhido fazer isso que eu vim fazer nesse planeta. Não sei como tem pessoas que não tomam café. Eu acordo e eu preciso de café na minha vida. Eu gosto de acordar, como que é a minha rotina. Eu gosto de acordar, tomar meu cafezinho com calma. De manhã é um momento que eu não gosto de correr, porque eu sou bem acelerada depois do dia todo. Mas de manhã eu gosto de acordar, tomar meu café com calma, dar um carinho pro Nick, né, meu parceirinho lindo, meu filho de 4 patas. E gosto também de fazer minha meditação, tenho alguns mantras que eu não abro mão de escutar de manhã. Já pedi, né, para que seja um dia bastante especial. E agora com a pandemia, eu acho que eu tenho curtido mais ainda esse momento, porque antes eu viajava muito, né? Sempre viajei muito e adoro viajar. Só que a minha qualidade de vida tinha diminuído, né? Porque um dia está numa cidade, outro dia está em outra, eu vou para lá, para cá. E com a pandemia eu acho que eu tenho conseguido curtir mais a casa, eu tenho conseguido melhorar a minha qualidade de vida. Voltei a fazer com disciplina atividade física, então agora eu não abro mão mesmo de me cuidar. A minha alimentação eu consegui também deixar muito mais regrada. E essa pessoinha aqui, ó, hoje que tá lambendo, né? É o meu parceirinho lindo. É interessantíssimo como os animais, eles sentem, né, o que a gente precisa. Desde que o Nick veio pra minha vida, ele tem sido assim uma cura, sabe? Em termos emocionais. Ele me cuida, me dá carinho, ó, agora, por exemplo. Ele sente que eu tô um pouco mais emotiva. E aí ele tá aqui me cuidando, né, fofinho? Eu, quando criança, eu não gostava do meu nome porque Vanusa parecia um nome de adulta, assim, sabe? Eu achava muito estranho, né, o nome Vanusa. E eu fui realmente entender o motivo do meu nome quando eu tinha 27 anos, quando eu abri a empresa e eu descobri que Vanusa significa esperança. E eu acredito que tem tudo a ver com a minha personalidade, com a minha raiz, com o que eu acredito. Porque desde sempre a minha mãe é tudo para mim. Para mim ela é a minha base, é a grande líder. Eu acho que eu escolhi trabalhar com liderança porque a minha mãe sempre foi uma grande líder, extremamente inspiradora.
E sempre que eu tinha alguma dificuldade, ela dizia: filha, não desiste, vai, continua, persiste, não desiste do teu sonho. Então acho que o significado do nome Esperança, depois é que eu fui entender, nada é por acaso, ele faz todo sentido, porque eu sou uma pessoa que eu acredito que amanhã sempre vai ser um dia melhor. Eu já passei por muitas situações desafiadoras na minha vida, mas eu acho que eu tenho isso dentro de mim, assim, eu sempre acredito que amanhã vai ser um dia melhor. Eu tenho muita fé interna. Uma vez me perguntaram numa entrevista de emprego qual é a sua maior virtude, e eu acho que essa é a minha maior virtude. Eu tenho uma fé interna que as coisas vão dar certo, mesmo que esteja uma porcaria, mas eu sempre acredito que amanhã vai ser um dia melhor. Então acho que o nome Vanusa significar esperança faz todo sentido. E aí veio também a decisão de colocar o nome de Vanusa, né? Porque a gente conhecia uma cantora, que o nome era Vanusa, e daí já quando eu era jovem lembrava sempre esse nome, e aí decidimos de colocar o nome de Vanusa. A Vanusa era assim, não parece mais magrinha, mas a boca era maior, parece que a boca era um pouquinho grande. E aí o pai dela falou: nossa, que feinha, mas quando é feio de pequeno, depois de grande, ele fica muito bonita. Ele falou isso. Quando a Vanusa nasceu, o pai dela foi lá contar pra nós, porque nós morávamos lá no interior, bem longe, né? E ela nasceu em Braço do Norte. E aí ele chegou lá contando que ela tinha nascido e que ela era bem feinha. Tinha cara de joelho. Daí a gente ria dele, porque disse feinha, porque ela puxou tu. Se tivesse puxado a mãe, era bonitinha, nós dizia pra ele. E aí foi crescendo, né? Sempre ia aos finais de semana lá pra mãe, a gente ia, daí eu parei muito tempo com a nega lá, né? Eu ajudava ela porque o pai dela trabalhava a semana inteira, saía pra trabalhar, né? Ele ia pro mato, que ele guinchava madeira. E aí eu ficava com a nega, eu era a irmã mais nova, eu ia pra lá pra ajudar a cuidar dela. Aí a nega ia pra roça e eu ficava com as crianças, ficava com ela e o Ney. Primeiro só com ela, depois o Ney veio o Ney. E aí a gente tinha muito medo de sapo, a gente morria de medo de sapo, tinha muito sapo naquele lugar. E eu lembro que a gente ia tratar os porcos no chiqueiro, tinha batata doce no tacho, e eu e a nega pulava por cima das cercas de tanto medo de... não pisava no chão, de tanto medo de sapo naquele lugar. E aí na sexta-feira a gente pegava as bolsas, fazia as bolsas, e nós vinha ali pro pai, aqui pro São Camilo. Aí nós descia ali o Rio Amélia por dentro dos matos, com ela nas costas, no colo, e as bolsas aradas. Saía aqui no Rio Pequeno, daí nós ia ali na Madeireira, e aí nós ia lá pro São Camilo, passar o final de semana, lá na casa do pai e a mãe, do nono e a nona. A Vanusa é minha irmã mais velha, que desde lá eu não consigo chamar de Vanusa e sim de Vá. A gente sempre teve um vínculo muito forte. Aos meus 3 anos de idade, eu tive um câncer no intestino e esse câncer ele era maligno, mas com a força e a ajuda de todo mundo e de todos, com a ajuda da Vá também, eu consegui superar isso e principalmente com a força que ela sempre deu e me acompanhou junto. Quando eu era criança, eu me lembro que eu ia para o colégio e eles brincavam comigo, que eu cabelinho assim, sem nenhum cabelinho na cabeça. Eles me chamavam, tiravam muitas brincadeiras de mim, né? Porque eu não tinha cabelo, não estava sem cabelo. E ela sempre estava ali do meu lado. Chegava até discutir, brigar para me proteger. E desde essa época, onde a gente foi criando esse vínculo, essa amizade, esse amor muito grande um pelo outro, nós até compramos uma roupa igual quando nós éramos crianças. Eu uma roupa do Super-Homem, né? Na época a gente falava Superman, né? Ela roupinha da Mulher Maravilha, aquela capinha penduradinha vermelha, e eu com a minha capinha azulzinha. E tinha uma goiabeira do lado da nossa casa, muito alta, né? E nós íamos assim, subindo, e eu dizia: não, vai, eu tenho medo, eu vou cair. E ela dizia: não, vem, você consegue, você é forte. Eu dizia: não, mas é por causa da minha doença. Ou seja, eu sempre coloquei muito a minha doença na frente, nas minhas dificuldades, nos meus problemas. E ela sempre estava ali: não, você vai conseguir,
você é um menino muito forte, você é um menino muito dedicado e você vai conseguir. E ali eu fui indo devagarzinho, até que onde eu acabei perdendo meu medo e fui pulando lá de cima, e no final nós ríamos e brincávamos muito, porque nós caímos no chão imaginando que fosse um super-homem e uma mulher maravilha. Aprendi muito com a Vanusa na minha infância, né, porque ela que me ajudou muito na minha criação. Então, ela ainda morava em Braço do Norte, uma parte da minha infância. E daí naquela parte ela me ensinou a ler, me ensinou a fazer contas de matemática, fazia lista de exercícios para mim, para daí sempre quando ela voltava, às vezes eu deixava respondido, ela corrigia. Então nessa parte da minha infância eu tive um contato bastante nesse sentido, onde ela me ensinava bastante essa questão do estudo, assim. Um momento triste, mais triste foi o falecimento do nosso pai, né, que na verdade é o único momento triste, assim, que eu consigo me lembrar, assim, que é um momento mesmo de tristeza, assim, que foi difícil para todo mundo. Além da morte dele, tudo que envolveu depois também, né, de a gente ter que se reerguer, né, de toda a situação e tudo mais, se ajudar, então mas esse foi o momento triste. Desde cedo ela era muito estudiosa, eu me lembro da minha infância ainda que me lembro de algumas vezes ela ficar trancada no quarto estudando, me lembro sempre dela ser uma pessoa muito aplicada, assim, em relação aos estudos, assim, sempre se dedicar muito, né, concentrada, bem focada nos estudos para conseguir atingir o objetivo. Vejo ela como uma pessoa que mesmo depois da escola, no início da faculdade e após a faculdade também, conforme eu fui crescendo e entendendo mais as coisas também, eu percebi o quanto ela gosta mesmo de estudar, né? O quanto ela ama aprender coisas novas, buscar novos conhecimentos, porque eu não consigo me lembrar, acho, do momento que ela ficou parada, sem aprender nada durante um ano. Sempre vejo que ela sempre buscou aprender, se renovar, evoluir, né? Como a gente é irmão, a gente também acompanha bastante, muita coisa, os sonhos que cada um tem. Então o que eu consigo dizer sobre essa personalidade dela é que eu sei que a minha irmã é uma pessoa muito sonhadora, que tem muitos sonhos, e já tiveram vários e continua tendo vários sonhos, e que ela não deixa de fazer nada para buscar os sonhos, né? Sempre agindo de forma honesta, correta, e com muita dedicação para conseguir alcançar esses sonhos delas. Então, eu vejo muito que é voltado ao estudo e ao trabalho. Ela tem um foco muito grande no aprendizado, né, para sempre evoluir e aplicar esse tudo que ela aprende também no trabalho para ela conseguir ser ainda cada vez uma profissional melhor e, consequentemente, né, ela conseguir realizar alguns sonhos dela. Eu sou empreendedora desde os 9 anos, porque eu lembro que eu sempre gostei de aprender, acho que isso está na minha alma. Aprender é o que me define em termos de personalidade, eu amo aprender. E a minha mãe tinha uma loja de roupas e eu era metida, já queria aprender a costurar, já queria aprender a vender, fazer caixa, fazer banco. Aliás, desde os 9 anos eu estava lá ajudando na loja. E na parte de trás da loja, a minha tia fazia as costuras. A minha mãe sempre teve muito forte isso, de ter um diferencial. Eu acho que isso vem muito forte também na minha personalidade, fazer tudo com muito amor e tendo um diferencial. E aí, as minhas roupinhas de boneca, eu não queria que a mãe comprasse, eu queria eu mesma fazer. Então eu ia lá atrás, na parte de trás da loja, onde eram as costuras, porque se você comprasse uma calça, por exemplo, tivesse que fazer uma barra, na hora você esperava alguns minutos e a minha tia já fazia a barra. Então isso era muito legal, era um grande diferencial da loja, de já costurar na hora, assim, você já saía com tudo pronto. E aí eu queria aprender, aí eu pegava os retalhinhos e ia lá, né? Dizia, tia, me ensina. E aí eu fazia minhas roupinhas de boneca. E aí eu levava as minhas bonecas para a escola e era muito interessante porque as minhas amigas diziam, ai, que roupa bonitinha. Onde é que você comprou? Eu disse, eu fiz. Elas, ai, faz um para mim? Eu digo, tá, então eu faço. E eu comecei a vender as minhas roupinhas de boneca na escola. Isso eu tinha uns 9 anos por aí, talvez nem isso. Então, não contente de vender as roupinhas de boneca, eu tirava as medidas. Eu lembro que eu adorava aulas de PPT, eu adoro trabalho manual.
E aí eu fazia o quê? Eu aprendi a fazer saquinhos plásticos pequenininhos. Então a gente corta o saco plástico e cola com a vela, então ficavam mini saquinhos plásticos. Porque eu pensava assim, na loja da mãe, as roupas são vendidas dentro do saco plástico. Então, na minha loja, também tem que ser dentro do saquinho plástico. Então, essa coisa do detalhe, do cuidado, do carinho, vem desde cedo. E eu fui resgatar essa história quando eu fiz a minha formação de Master Coach, deve ter uns 7 anos atrás, que foi a minha última, né? Já tem mais de 10 anos que eu atuo como coaching. E aí lá eu descobri que essa foi a minha primeira história de empreendedorismo. Aí sempre vinha bastante amiguinha e amiguinhos lá em casa, ela gostava de ficar ensinando. E tipo dar aula, tipo a professora que ia dar aula. E ali eles passavam a tarde inteira, né? Ela tipo dando aula para a gurizada. Para os amiguinhos e para as amiguinhas. Essa era uma das coisas que faziam muito lá em casa. E uma coisa também muito interessante da minha infância eram os nossos teatros. Eu tenho uma coisa muito com criativo. Então, empreendedora e líder desde cedo, né? Então nós fazíamos teatros, só que eu dizia, se é para fazer o teatro, é para fazer um negócio bem feito. Então a gente ensaiava, a gente de fato, né, tinha os ensaios sempre lá em casa, assim, acho que essa coisa da liderança sempre foi muito forte. Sempre era lá em casa, na garagem de casa. Nós ensaiávamos, a gente no dia do teatro fazia pipoca, comprava refrigerante, e aí as pessoas iam para um evento, e criançada, né? Então eu era Angélica, eu era Xuxa, me achava, né? Chapeuzinho Vermelho, adorava ensinar a ser Chapeuzinho Vermelho. E é interessante, né? Porque Chapeuzinho Vermelho tem tudo a ver com a minha personalidade. É uma garotinha bem independente, né? Que protege a vovozinha. Eu sempre fui muito protetora, assim, da minha família, das pessoas que trabalham comigo. Então esse é um momento bastante feliz, assim, da minha infância, a época dos teatros. E isso me ajuda hoje no meu trabalho, porque de algum modo, eu quando estou ministrando uma palestra, estou ministrando um curso, essa questão da espontaneidade, da comunicação, acaba ajudando muito. Eu acho que tudo tem um propósito, né? Eu olho para os cursos que eu já fiz e tudo está muito conectado. Ela sempre foi esse espelho e sempre foi um exemplo, assim, né, por tudo que a nossa família já passou e as dificuldades, e mesmo com tudo isso ter alcançado tudo que ela alcançou e está alcançando, né? Muito do que eu sou hoje, tudo que eu conquistei também, eu devo a Vá. Então, assim, quando eu fui para o meu ensino médio, podendo estudar em uma escola um pouco melhor, a Vá sempre me apoiou, sempre me ajudou de todas as formas. Sou muito orgulhoso pela irmã que eu tenho e que sempre foi um espelho para que eu pudesse alcançar posições que eu talvez não tenho, na realidade não é talvez, eu tenho certeza que se eu não tivesse ela, eu não estaria onde eu estou. A Vá é uma irmã, uma mãe, uma amiga, independente das dificuldades. A Vá sempre deixou claro, assim, que não é motivo para se desistir, que as coisas têm solução, que não existe nada que não é impossível, e que todo o trajeto da vida dela mostra isso, e que também levou muito para a nossa vida também, de toda a nossa família. A Vá, desde cedo, por todas as questões familiares e tudo, teve que assumir um papel desde criança de sempre uma pessoa mais responsável para aquela idade do que deveria ser. Então, quando era criança, tinha que agir já praticamente como uma adulta. Ela é muito querida, foi muito querida, estudiosa, ela tem muita inteligência, e é muito agradável para a família inteira. O teu pai era prosa contigo, assim, feliz, né? Porque tu era muito querida, tu era muito bonitinha, gordinha, quando tu começou a andar. A Vanusa foi sempre muito, nunca deixou quando ela vem, é uma alegria. Agora, por causa dessa epidemia que está aí,
a gente não se abraça, não se beija, né? Como é obrigada a deixar disso, né? Mas era uma alegria quando elas vinham aqui na minha casa. Aí a gente já esperava que elas vinham, uma pessoa alegre, né? Se não é, já tem pessoas que uma hora está alegre, outra hora já muda o coração, né? Mas ela não, ela sempre assim querida, alegre. E aí no estudo dela, ela foi sempre bem, né? Ela foi sempre bem no estudo dela, né? Foi sempre para frente. Ela foi sempre boa pessoa e estudiosa e sempre bem educada com o pai e a mãe e os irmãos. Ela ajudou a cuidar daqueles irmãos que ele faleceu, os meninos, que irmão dela era tudo pequeno, né? Ela foi muito boa para todos, os tios, a mãe, os irmãos, e sobre o estudo dela, ela foi muito carinhosa, muito agradável, foi sempre para frente, né? Sempre ver que o estudo dela não era só aqui, em Santa Catarina, né? Ela ia em outros estados, né? Para frente, em outros países, ela foi, né? Um ponto bem interessante. O primeiro curso da minha vida foi um curso de vitrinismo. Eu tinha 9 anos, olha a metida, né? Eu trabalhava na loja com a mãe e eu adorava tudo que envolvesse essa parte estética, artística, né? Por isso essa questão do teatro. E aí passou um carro de som, curso de vitrinismo, e eu já fazia a vitrine da loja, eu gostava de deixar sempre tudo muito bonito. E aí eu perguntei, mãe, posso fazer esse curso? Eu tinha 9 anos. E ela disse, vai, pode fazer pelo Sebrae. O nome do instrutor é Levi, olha só como marca, né? E lá fui eu, só tinha eu, de criança, com 9 anos, e as mulheres, né, adultas, casadas, que tinham loja. E aquelas técnicas que eu aprendi, né, de laço, amassado com papel, pintura, tudo que eu aprendi naquele curso é interessantíssimo porque eu uso até hoje. Quando eu vou fazer um mimo nos meus atendimentos, ou enfim, né, de entregar um presentinho para os clientes, eu mesmo faço questão de fazer o meu laço para colocar a minha energia, né, para ter essa personalização. Então, esse foi o primeiro curso que eu fiz na minha vida, foi de vitrinismo. Eu tenho como um princípio na minha vida fazer o bem sem olhar a quem, porque eu acredito que o resto é sempre colheita. Quando você faz as coisas com carinho, coloca sua energia, coloca amor no que faz, o restante vem.